aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do CriaLT. Eu sou a Catarina e no vídeo de hoje eu andei pensando aí sobre algumas leituras que foram surpresas pra mim agora em 2020. Claro, durante minha vida de leitora, eu já tive muitas surpresas boas, muitas surpresas ruins também, né? Mas hoje eu resolvi focar exclusivamente naquilo que foi bom. Aqueles livros que não necessariamente têm um plot twist, não, nada do tipo. São livros que ou eu imaginei que eu não fosse gostar tanto, ou eu achei que eu não ia me conectar com a história, ou eu simplesmente não criei expectativas e fui ler aí esperando ser surpreendida e acabou que deu certo. Eu separei aqui alguns livros para contar a minha experiência com eles, como que eu conheci, o que eu esperava da leitura e a forma como ela me surpreendeu. De novo, eu falei livros, mas são leituras porque tem conto aqui também. 2020 foi um ano assim de grandes surpresas literárias, positivas, negativas, teve coisa boa, teve decepção, teve muita coisa. Eu não coloquei aqui todas as surpresas literárias que eu tive, gente, porque foram muitas. Então eu separei aqui as significativas, as que me tocaram de alguma forma muito forte, que talvez tenham aí se tornado até grandes favoritas da vida. Algumas delas vocês até conhecem já, então para alguns não vai ser surpresa, mas tiveram algumas que eu nem comentei aqui com vocês ainda, então me acompanhem que eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esses livros que eu considero maravilhosos. Vamos lá? Mas antes de começar esse vídeo, tu não te esquece, né, de te inscrever aqui embaixo, de deixar o teu joinha aqui nesse vídeo que ajuda muito no engajamento aqui do canal. Compartilha esse vídeo no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram. Prega a palavra do CriaLT por aí pra gente falar sobre livros juntos. Aproveito também e já deixo o convite para vocês comentarem aqui embaixo quais experiências marcantes, as surpresas literárias de vocês em 2020, pra gente conversar aqui nos comentários, vai que eu pego uma indicação legal aí com vocês também. Vou aproveitar também e já convido todo mundo a conhecer o meu trabalho com o CriaLT nas outras redes sociais, onde eu também falo muito sobre literatura, livros, fotos, e lá no Instagram eu faço umas fotos bem legais pra vocês. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, confiram as fotos do CriaLT lá que eu acho que vocês vão gostar muito. Deu de jabá por hoje. Vamos pra esse vídeo então, porque eu tô muito empolgada pra falar sobre esses livros aqui, que são livros que eu gostei muito. Então, pega o caderninho de vocês que vai ter indicação hoje. O primeiro que eu quero falar aqui pra vocês é sobre um conto muito legal, muito divertido, que eu li lá no Kindle Unlimited. O nome do conto é 5 Dias para o Fim do Mundo. Gente, esse conto assim, ó, é pra quem quer se sentir bem, pra quem quer sentir o coração preenchido de amor, de felicidade, de coisas boas, leia esse conto, por favor. Apesar de ele ter um nome mais, né, 5 Dias para o Fim do Mundo, é uma história super divertida do autor Lucas Rocha. Aqui nesse conto a gente vai acompanhar um grupo de amigas que uma delas, a avó, ela é uma vidente, digamos assim, ela sempre tem umas previsões sobre o futuro e ela nunca errou. Só que acontece que dessa vez ela tá falando aí que faltam 5 dias pra acabar o mundo, ou seja, a gurizada se enlouquece. Esse grupo de amigas que eu citei sai em uma viagem para tentar viver os últimos dias juntos, para curtir, elas vão se conhecer tanto sexualmente quanto pessoalmente, então tem alguns assuntos de orientações sexuais também. É muito legal o autor ter abordado isso na obra também. A gente consegue acompanhar o desenvolvimento de um romance, o desenvolvimento da amizade, como cada uma das personagens vê essa questão do fim do mundo, como isso entra no psicológico delas e como elas lidam com isso. Essa é a recomendação certa e é um conto bem curtinho de ler. É aquele conto que a gente termina com a satisfação pensando que bom que eu li isso. Eu, pelo menos, fiquei assim quando eu terminei. Eu tive uma experiência muito gostosa com essa leitura, por isso que eu recomendo aqui pra vocês. O próximo, eu acho que é assim, ó, a surpresa das surpresas de 2020, que 2020 me reservou. 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Eu resolvi pegar esse livro aqui de forma bem despretensiosa. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu não tinha tantas expectativas em cima dele. Eu não sabia muito sobre o enredo, não me preocupei muito em saber do que o livro ia tratar. E fui descobrindo a história junto com o Jonas, que é o nosso protagonista. O Jonas aqui tá naquela fase de 19, 20 anos, ele trabalha num café super diferenciado, e ele tá naquela fase de transição, assim, que ele não sabe muito bem o que ele vai fazer. O Jonas, ele é um personagem gay, né, então a gente já vê também aqui, de uma forma muito real, preciso ressaltar que o autor trouxe isso de uma forma, assim, que eu me senti na pele junto com o Jonas, eu pude me aproximar muito dele, da história dele. Apesar de ter alguma carga dramática na história também,
Eu me senti muito bem com esse livro. Eu senti que eu encontrei o que eu precisava ouvir com essa história. Então, é mais um daqueles livros que ainda bem que eu peguei pra ler. Eu acho que o título desse vídeo vai ser Ainda bem que eu peguei pra ler. Eu acho que é um bom título pra esse vídeo. Eu fiquei até com vontade de chorar agora, só de falar desse livro. Mas então o Jonas, ele trabalha nessa cafeteria. E um dia ele tá ali muito bem, trabalhando normalmente, e entra o cara mais lindo de todos os tempos. Ele parece ser um pirata de tão lindo. E isso inspira o Jonas a conseguir escrever o seu primeiro romance, começar a escrever a sua primeira história. Então aqui nós encontramos a história do Jonas, contada pelo Victor Martins, e também a história do Jonas, que é Piratas Gays, inspirada nesse cara, que é o cara mais maravilhoso que ele já viu na vida dele. É um livro cheio de bom humor, ele tem suas cargas dramáticas, ele me pegou aqui pela questão da veracidade que a história traz. Eu tenho muita dificuldade de encontrar palavras para descrever esse livro. Até nos outros vídeos que eu falei sobre ele, vocês vão poder perceber isso também. Eu não sei, esse livro ele significou muito para mim. Ele é um dos meus favoritos da vida, eu dei 5 estrelas pra ele, eu favoritei ele, eu consegui abraçar essa história, eu me senti envolvida por ela, mas então não podia deixar de falar com você sobre 1.000.000 de Finais Felizes por conta da importância que esse livro tem pra mim, da forma como ele me abriu os olhos pra vários aspectos. Esse livro é muito importante pra mim mesmo e eu sempre vou recomendar ele aqui pra vocês. Agora nós vamos então para um livro que eu não comentei aqui para vocês, mas eu comentei nas outras redes sociais do Crialité, porque foi um livro que me arrebatou pela nostalgia. O nome do livro é Enfim Capivaras, da autora Luisa Geisler. Ela é uma gaúcha também. A gente vai encontrar aqui a história de um grupo de adolescentes, é um young adult, né, um jovem adulto também. Eu fui completamente envolvida por essa narrativa desses amigos, que eles vivem numa cidade do interior de Minas Gerais. A autora, inclusive, sabe muito bem explicar pra gente como é que funciona a vida do interior, consegui me ver naquela cidade. E aqui a gente tem a protagonista, que é a Vanessa. A Vanessa é uma porto-alegrense que vai pra lá com a mãe dela após o divórcio dos pais, e ela acaba se reunindo com esse grupo de amigos que tá sempre procurando alguma coisa pra fazer, porque cidade do interior, quem mora sabe. A história aqui toda ela é motivada a partir de um mentiroso. Entre aquele grupo de amigos tem um mentiroso que ele tá sempre inventando alguma coisa, dizendo que ele tem algo que todo mundo sabe que ele não tem, até que um dia ele passa completamente dos limites e fala que ele tem uma capivara. Todo mundo, né, adolescente ali sem ter o que fazer, se reúne e vai pra casa desse amigo pra desmascarar ele. E chegando lá, eles descobrem que a capivara, a Cap, que é o nome dela, desapareceu. Então eles resolvem fazer o quê? Eles vão atrás da Cap, todos juntos, em uma noite de muita bebedeira, de muita aventura, de muita amizade, de muitas descobertas, atrás da Cap. Esse livro aqui ele é contado em horas, e cada horário é narrado por um dos protagonistas. Eu achei muito interessante o que a autora fez, que eu queria mostrar aqui pra vocês, que no início de cada capítulo ela coloca aqui uma lista que faz referência à vida do personagem, ou seja, a gente consegue se conectar muito com os personagens, conhecendo eles através dessa lista, além das páginas, porque o livro é bem curtinho, né? E eu posso dizer pra vocês que o que me pegou mesmo foi a nostalgia. Eu comecei a lembrar, gente, da minha época de ensino médio, dessa época que já passou pra mim, que eu não vou viver mais, mas que eu queria muito voltar no tempo, de sair com os meus amigos, de simplesmente ir pra casa de alguém, fazer alguma coisa, ou sair atrás das nossas capivaras também, metaforicamente falando, claro, porque aqui a capivara também ela é uma metáfora. Esse livro ele me abraçou, eu entrei junto com ele, eu entrei junto com esses personagens, eu peguei ele de forma despretensiosa, porque principalmente ela é uma autora nacional, uma autora gaúcha. Eu fiquei realmente muito empolgada para ler esse livro, eu queria muito gostar, mas eu me surpreendi com a forma com que ele me tocou, com que ele me abraçou, com que ele me fez sentir tão confortável, me fez sentir em casa. Parecia que eu tinha vivido histórias como essa, apesar de nunca ter passado por algo semelhante, mas me fez lembrar dos meus amigos, me fez lembrar daquela época de união, daquela época de amizade, das descobertas, das bebedeiras, das amizades. Então, foi uma leitura muito boa pra mim. Ainda bem que eu li, enfim, Capivaras. Agora a gente vai pra um livro um pouco mais dramático, mas que não deixou de me surpreender. Eu tô falando do livro O Peso do Pássaro Morto, da autora Aline Bay. Eu não tenho nem como colocar em palavras
também. O quanto esse livro me chocou. Eu entrei dentro de uma viagem naquele livro. Eu chorei, basicamente, o livro inteiro. Ela tem uma narrativa mais poética, ela é escrita de uma forma diferente, como se fosse uma poesia, realmente, e vai contar a história da nossa protagonista, que ela sequer tem um nome. A gente não sabe qual é o nome dela, mas nós vamos acompanhando a jornada de vida dela. Ela passa por muitos traumas, ela tem uma vida muito complicada. Eu já fiz um vídeo aqui especial pra ele, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu fiz uma resenha contando toda a minha opinião pra vocês. Minha opinião, minha interpretação, o que eu pensei da obra, o que eu achei. Esse livro tem muitos gatilhos que eu recomendo que vocês, se forem assistir a resenha ou ler o livro, tomem cuidado. Eu me senti muito vulnerável lendo esse livro, não sei se é um termo que explica bem, mas eu me senti muito vulnerável a essa história, muito na pele da protagonista, como se eu fosse alguma amiga dela que estivesse escutando ela contar essa história pra mim. Eu acho que foi uma história que veio pra mim na hora certa, sabe? Eu sempre comento pra vocês também que pra mim a leitura existe o momento certo, existe a hora certa. Então esse livro veio na hora certa pra mim porque ele me emocionou, ele trouxe de volta em mim o sentimento que eu tinha lá com o livro As Parceiras, que eu tanto comento pra vocês também, que ele me lembrou mais ou menos a vibe que tem em As Parceiras, e senti que naquele momento eu precisava ter uma coisa assim pra deixar sair pra fora todas as minhas angústias, e O Peso do Pássaro Morto me rendeu isso, deu isso pra mim. É a história de tanta gente, sabe? É uma história que a gente sabe que acontece. Tantas histórias que a gente sabe que acontece, então acho que ali a Aline Bay conseguiu contar em poucas páginas a vida de muitas mulheres. Então acho que isso pesou muito pra mim. Realmente O Peso do Pássaro Morto pra mim tem um significado muito grande. O último livro dessa lista não podia ser outro, uma fantasia. A Ascensão de Seinley veio pra mim na mala do turista literário. Eu ganhei esse aqui de presente e eu nunca imaginava, talvez eu nem soubesse desse livro se não tivesse vindo na malinha. Então, assim, já comecei super agradecida e eu falei, já que tá aqui, vamos ler, né? Então, eis que eu resolvi pegar pra ler. Fiz vídeo pra ele aqui no canal, porque eu não podia deixar de fazer, gente. Não tinha como eu deixar esse livro de fora. Aqui a gente vai acompanhar um mundo onde existe uma torre chamada Torre de Babel. Nós vamos acompanhar aqui o Thomas Seinley, que é o nosso protagonista. O Thomas, ele é diretor de uma escola e ele recentemente se casou ali com uma mulher chamada Maria. Eles, então, resolvem passar a lua de mel na torre, porque o Seinley, ele é absolutamente aficionado pela torre. Na verdade, ele é aficionado pela idealização que ele tem da torre, porque a torre é pregada como uma maravilha tecnológica, ela tem circunreinos, e como se fosse uma camada de bolo realmente, cada camada representa algo diferente. Então eles resolvem passar a lua de mel nessa torre para o Seinley poder conhecer. Só que chegando lá, ele já descobre que aquela torre é uma bagunça. Eles ficam ali no mercado itinerante, basicamente, que tem embaixo da torre, antes de eles conseguirem entrar nela. E eles já veem que a coisa não é tão tranquila quanto eles achavam que fosse. A gente vai desconstruindo aqui durante a história a ideia da torre junto com o Seinley, porque logo nas primeiras páginas, a esposa do Seinley, ela simplesmente some no meio da multidão, e ele vai ter que deixar o medo de lado, vai ter que se tornar uma pessoa super corajosa, vai ter que se transformar completamente durante as páginas pra encontrar a Maria outra vez. Eu gosto muito da narrativa desse livro porque ela é muito bem humorada. O nosso protagonista, o Seinley, ele é uma pessoa muito pacata, muito pudica, ele tem vergonha de certas coisas, e o nosso narrador, ele tira sarro disso, ele é muito bem humorado, ele nos transmite uma paz muito grande apesar do caos que está se instaurando aqui. Então, ao longo do livro, a gente vai conhecendo a torre junto com o Seinley e vai subindo aquelas camadas ali. A gente não sabe quantos andares tem essa torre, mas a gente sabe que tem muita gente querendo tirar vantagem de todo mundo lá dentro. Então, assim, essa foi uma leitura super divertida. É um livro um pouco mais comprido, mas que eu achei que poderia ter ainda mais páginas. Eu mal posso esperar para ler uma continuação desse livro, espero que ele venha logo, porque foi muito divertida essa jornada, e eu espero que vocês leiam e que vocês gostem desse livro também, e dos outros livros que eu trouxe aqui para vocês hoje. Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui no vídeo, o joinha de vocês, um comentário compartilhando as experiências, as surpresas literárias de vocês em 2020. Quais os livros que pra vocês foram ainda bem que eu li? Me contem aqui nos comentários. Muito obrigada pela atenção, adorei compartilhar aqui com vocês essas histórias que eu gostei e quero muito ver quais que vocês têm pra compartilhar comigo. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui do Crialité.